Olá, mais uma vez. Nós nos reunimos para que a gente possa estudar o Livro dos Médiuns, né? Hoje é a sessão de número 6 do ano 2024 e dia 14 de fevereiro desse mesmo ano. E nós estamos no capítulo 30, que trata do regulamento. Regulamento da formação de casas espíritas, sociedades espíritas, centros espíritas. Então, Kardec, ao dar esse exemplo de como é que foi formado a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele está nos indicando para que não haja um personalismo da sociedade, para que ela seja fiel ao Espiritismo, para que ela mantenha as pessoas integradas de forma assim, eh, que haja uma certa democracia, vamos chamar assim, quanto a buscar essa possibilidade de estar é, assim, compartilhando as opiniões, tudo, mas dando liberdade, mas sem fugir do foco principal. Então, esse regulamento achamos por bem manter no estudo, porque faz parte do livro dos médiuns. Então, como a gente desde o começo sabe, né, que o estudo do livro dos médiuns, o livro dos médiuns é dedicado às pessoas, assim, não para formar os médiuns, a prática mediúnica em si, mas sim para dar subsídio para que a coisa seja feita de forma assim, bastante pensada, raciocinada e respeitando, né, aquilo que se deve fazer para se tornar, ou melhor dizendo, para que os médiuns possam se utilizar da melhor maneira possível. Então, o capítulo 30 trata do regulamento, então ele vai iniciar com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e, e o capítulo primeiro que fala dos finais, a finalidade e constituição da sociedade. Então é muito interessante, a gente vai poder ver através eh, desse exemplo, né, que foi a primeira sociedade espírita do mundo, né? E que a gente vê como ela pode ser até hoje utilizada, pode ser uma referência para até os dias de hoje. Então é isso que nós vamos tratar, para que a gente tenha essa certeza, tá? Então nós vamos ver o capítulo primeiro, que trata da fins e constituição da sociedade, o capítulo 2 que será na próxima sessão de estudos, fala da administração. Depois vem o capítulo terceiro, que trata das sessões. E, finalmente, o capítulo quarto, disposições diversas, que trata então, do regulamento. Então, com isso, nós fecharemos o regulamento, né? Então, vamos lá. Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos lembrar que isso aí Kardec estava tratando da Sociedade Espírita, a primeira do mundo que ele formou, né? Então tem desde o começo aqui, então tem um histórico. Fundada 1º de abril de 1858. Vamos lembrar que essa sociedade ela foi constituída, ela foi fundada quase exatos, é, quase exato um ano após a publicação do Livro dos Espíritos. Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos é de 1857, 15 de abril de 1857. Então, está aqui, fundada no dia 1º de abril de 1858, autorizada por decreto do senhor prefeito de polícia na, eh, na data de 13 de abril de 1858. Então, foi efetivamente, né, ela foi autorizada pelo prefeito de polícia, pelo chefe da polícia, que tudo tinha que ser submetido, até as reuniões que naquela época eram feitas, teria que ter uma aprovação prévia da, desse delegado de polícia, né, o prefeito de polícia. E então foi comunicado pelo senhor ministro do Interior e da Segurança Geral. Então esse é o histórico da data e por quem foi autorizado, né? Por quem foi liberado. Então tem uma nota primeira no que trata do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Embora esse regulamento tenha resultado da experiência, não o damos como um modelo obrigatório,
mas unicamente para facilitar às sociedades de informação que poderão tomar por normas as disposições próprias. Então, cada um poderia ter a flexibilidade, a liberdade para poder fazer conforme eles achem conveniente. Mas, é, então está aí uma referência, e através dessa referência tem uma espinha dorsal, tem uma maneira de ser, né? Não obstante, já se apresente simplificada, então já é simples, né? A sua estrutura poderá ser ainda mais reduzida, mas de pequenos grupos particulares que só necessitam de estabelecer medidas de ordem interna, de preservação e de regularidade dos seus trabalhos. Então, ainda que não fosse oficial e não fosse levado até a formalidades ou a formalização, então, ainda que fosse um grupo pequeno, familiar, que tivesse as medidas de ordem interna, né? Então, de comportamento, de atividade, né? É, internamente, né? Vamos lá. Isso para preservar essa sociedade, para ela ter, para ser sempre o que é, para não mudar e virar uma outra coisa. Começa com uma sociedade espírita e termina com, sei lá, uma escola de samba. Estou chutando aqui, estou só exagerando, né? Mas seria isso, para ter sempre a finalidade de uma sociedade espírita, baseado nos princípios daquilo que Kardec deixou para a gente, né? Oferecemos-lo também como informação às pessoas que queiram estabelecer relações com a sociedade parisiense, seja como seus correspondentes ou para a interrogarem como membros. Então, para todo mundo falar a mesma linguagem, para estar todo mundo na mesma página, né? Alinhados. Então, essa nota, ele coloca assim, que seria a finalidade, esse motivo, né? Então, aí vem o primeiro capítulo que a gente se propôs a estudar, né? Muito bem, então vamos lá. Artigo primeiro. São vários artigos, mais de 20, né? Mas cada um tem no capítulo primeiro, depois capítulo segundo, terceiro e quarto. Então, dentro desses quatro capítulos, é, a gente vai encontrar os artigos, né? Artigo primeiro, o artigo 1. A sociedade espírita, ou Sociedade de Estudos Espíritas, tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Então, isso cobre tudo. Esse é o fim, essa é a necessidade do, dessa sociedade. As questões de política, de controvérsia religiosa e de economia social lhes são interditas. Então, a sociedade espírita não é para ter outro cunho, outro objetivo que não que trate dos assuntos espíritas. Eu me lembro muito bem de uma palestra do Haroldo Dutra. Ele falava assim: eu adoro música erudita, sou estudioso de música erudita, mas não levo para o centro esse meu gosto, porque lá se estuda espiritismo. Então não adianta eu querer levar o estudo da música erudita, porque isso só interessa a mim e não interessa nada ao grupo que está estudando a doutrina espírita. Outro que a gente ouve falar assim é pessoas que acham que tem que discutir tudo numa casa espírita e principalmente política. Tem que discutir política numa casa espírita. De novo, a casa espírita, a sociedade espírita, ela não é para resolver problemas de ordem políticas. Para isso, tem reuniões apropriadas para isso. O grupo vai e resolve. Nem todo mundo tem esse viés político. Então, não dá para misturar. E isso cria alguma rivalidade, porque certamente, quando se trata de política, tem os prós, os a favor e os contra, né? Então, não tem jeito. É, outra coisa,
há um tempo atrás, eu me lembro que uma pessoa, é, ele exprimiu assim, a sua opinião e falou: Eu não sei por que que uma casa espírita não fala de UFO, né? Falar de disco voador, essas coisas, né? Deveria estudar, deveria fazer isso. Então, de novo, não é um assunto que esteja voltado, englobado pelos estudos espíritas. Então, é muito importante que a gente se reúne a uma sociedade que tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, ciências físicas, à história ou às históricas e psicológicas. Então é isso, é voltado para o espiritismo. Qualquer outra coisa gera controvérsia, né? Controvérsia religiosa, controvérsia social, controvérsia política. Então, esse é o primeiro artigo. Casa Espírita, Sociedade Espírita, é feito para espiritismo. E aí ele dá o nome dessa sociedade que ele estava fundando em 1858, 1º de abril de 1858. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Pronto. A nossa casa é Sociedade Espírita de Las Vegas, né? Poderia ser qualquer outro nome, então precisa de um nome de identificação. Então, esse é o nome que, ao constituir a sociedade, Kardec chamou, né, de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Artigo 2. A sociedade compõe-se de membros titulares, de sócios livres e membros correspondentes. Então, são basicamente esses três tipos de membros, né? Titulares, sócios livres e correspondentes. Pode conferir o título de membro honorário a pessoas residentes na França ou no exterior, que por sua posição ou seus trabalhos possam prestar-lhe importantes serviços. Então, aqueles que colaboram, né, mas não fazem parte, então são membros honorários. Então, além dos titulares, dos livres, sócios livres e membros correspondentes, tem também esses honorários, membros honorários. Os membros honorários são anualmente sujeitos a uma reeleição. Então, eles são reeleitos. Não, você continua sendo membro honorário. Não, agora você parou de contribuir, então não precisa mais ser. Então, ele não. é, Dependendo da sua atuação, né? Porque esses membros são residentes da França ou no exterior, né? E de lá, de onde ele estiver, ele contribui com essa sociedade espírita, essa parisiense, né? O artigo 3. A sociedade só admite pessoas que simpatizam com seus princípios. Isso é muito importante. E objetivo de seus trabalhos. Então, simpatiza com princípios e objetivo do trabalho. Porque senão não tem nem razão de ser. Ah, eu não gosto do espiritismo, então não serve para fazer parte dessa sociedade. Não é admitido, né? Aquelas que já estiverem iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou estiverem seriamente animadas no desejo de nela se instruírem. Então, são pessoas que têm simpatia ou desejo de participar desse conhecimento, né? Dessa ciência. Então, esse é o tipo de pessoa que é admitida nessa sociedade. Em consequência, ela exclui todos os que possam trazer motivos de perturbação às suas reuniões por uma atitude de hostilidade e oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, fazendo assim perder tempo em discussões inúteis, né? Então, todas aquelas que vão atrapalhar de alguma maneira, trazer perturbação às reuniões, né? Hostil a ela, ou então oposição sistemática, o tempo todo está se opondo àquilo, então, ou ainda qualquer outra coisa, é melhor que não participem, né? Não deixa de perder, né? Por que perder tempo com essas reuniões inúteis? Então, não faz parte. E os membros têm essa liberdade de excluir as pessoas. Tem gente que acha que
Não, tá aí porque precisa aprender e tal. E tá lá uma pessoa que só atrapalha. Então, ela atrapalha os outros que querem aprender. Ela não aprende mesmo, né? Então, devendo. é, Bom, aqui vai. Todos os membros se obrigam reciprocamente à benevolência e bom tratamento, devendo em todas as circunstâncias colocar o bem geral acima das questões pessoais e do amor próprio. Então, as pessoas têm que realmente fazer é, ter essa regra por convivência, boa convivência, né? Benevolência, né? E também essa aceitação, esse tratamento de respeito para com as pessoas. Então, não é uma sociedade onde as pessoas se guerreiam. Ao contrário, é uma sociedade de harmonia, né? Então, e isso é interessante porque, como qualquer agremiação, associação entre pessoas, no mundo como o nosso, sempre tem propensão a gerar qualquer tipo eh, de choque, né, de ideias entre os membros. Então, é muito importante isso, que haja sempre uma é, esse tratamento, esse bom tratamento recíproco entre as pessoas. Artigo 4º. Para ser admitido como sócio livre, é necessário solicitar por escrito ao presidente, então, Allan Kardec, o presidente, eu quero fazer parte dessa sociedade, eu quero ser um sócio livre, que é o primeiro passo, né? Depois tem outros, mas esse é o primeiro passo, quero ser um sócio livre. Então, participa, tudo está ali junto, então, mas não tem direito a algumas coisas, né? Então, solicita por escrito e duas pessoas, dois membros titulares, porque depois de sócio livre tem o sócio titular, né? O sócio titular, esses dois vão e abonam esse pedido. Não, ele quer sim. Por sinal, foi um deles, ou os dois, convidaram aquela pessoa para se tornar sócio. Então, como exemplo, digamos que seja eu. Então, converso com duas pessoas, ou duas pessoas conversam comigo, que fazem parte dessa sociedade. Eu faço uma carta, solicitação, para ser sócio livre, e embaixo duas pessoas, essas duas pessoas abonam, esses dois titulares abonam corroboram o meu pedido, né? Então, é, então, apoiado pela assinatura de dois membros titulares que se tornam responsáveis pelas intenções do postulante. Porque o presidente não conhece todo mundo, não sabe todo mundo, mas esses dois conhecem essa pessoa, não, ele tem interesse, ele está sempre conversando sobre isso, ele deseja e tal. Então, nós estamos apresentando, abonando ele aqui, tá? Então, esse postulante. O pedido deve relatar sumariamente, então, de forma resumida, deve relatar, primeiro, se o postulante já possui conhecimento de espiritismo. Eu, fulano de tal, já conheço o, algo sobre o espiritismo, eu já estudei o livro dos espíritos, eu tenho muito interesse por isso, então me fez ir atrás desse conhecimento. Então, primeiro ponto. Segundo, quais as suas convicções sobre os pontos fundamentais da doutrina espírita? Eu realmente eu acredito na reencarnação, eu acredito no progresso moral, eu acredito em tudo isso que a, a, a doutrina espírita promove, né? Que ela fala. Então, principalmente isso, a minha evolução moral, né? Depois vem o terceiro ponto, né? O relato sumário, né? O compromisso de se conformar em tudo com esse regulamento. O pedido será submetido à, à comissão. Então, o compromisso de aceitar, se conformar, de estar conforme a esse regulamento, que ele vai ter acesso. Fala, olha, para você ser um, um sócio livre, esse é o regulamento. Você estaria de acordo com esse regulamento? Aí eu leio tudo aquilo e falo, não, realmente não tenho que
que contra que eu aceito tudo isso e estou disposto a seguir esse regulamento. Então, tá ok. Então, assim vai ser. E aí, então, esse pedido será submetido à comissão que proporá, se for o caso, a admissão ou o adiamento ou a sua rejeição. Então, eu entrego aqui a minha petição e aí o, tá, vai ser avaliado, né? Tem uma comissão é, que vai dar o parecer. Falar, olha, não é o caso agora, pô, você vai esperar um pouco, porque nós avaliamos que não é o melhor, né, para você agora, tal, então vamos, vamos levar para mais para frente isso aí. Ou então, a admissão, não, é, você foi admitido, tal, vai fazer parte. A partir de agora você é um sócio livre, né? Ou até mesmo a rejeição. Olha, lamento, mas você tem um histórico que não vai permitir que você seja aceito, né? O adiamento é de rigor para todo candidato que ainda não possua nenhum conhecimento da ciência espírita e não simpatize com os princípios da sociedade. Então, ou ele não sabe nada de espiritismo, né, da ciência espírita, ou ele acha que aqueles princípios, né, aquelas regras, né, não são para ele, não servem. Então, o adiamento vai até que ele que ele mude de ideia, que passe a aceitar aquelas condições, passe a estudar mais, entenda e venha, não, realmente eu não tinha ideia, mas agora eu sei exatamente o que é, eu preciso que vocês saibam que eu realmente desejo. Então, aí depois de um tempo, ele pode ser tanto admitido ou pode ser rejeitado. Os sócios livres têm o direito de assistir a todas as sessões, de participar dos trabalhos e das discussões de estudo, mas, em caso algum, terão voto deliberativo no que concerne as questões administrativas da sociedade. Então, ele não tem voto livre, ele não tem voto, assim, direito a voto. Ele só pode assistir, ele pode permanecer ali ativo, né, junto às atividades da casa, né, da sociedade, mas não pode votar, né, quanto às questões administrativas dessa sociedade. Os sócios livres só o serão pelo ano de sua admissão, devendo a sua permanência na sociedade ser ratificada ao fim desse primeiro ano. Então, é como se ele tivesse ali é, sendo avaliado. Na verdade, ele está sendo avaliado. Então, durante aquele ano, ele está sendo avaliado para que depois ele possa passar a um membro titular. Então, aquele ano, ele vai ser avaliado. E quais são as avaliações? Artigo 5. Para ser membro titular, quer dizer, passar de sócio livre para membro titular, é necessário ter sido sócio livre. Então, ele começa sendo sócio livre, ele não pode entrar como membro titular. Pelo menos durante um ano. Então, esse um ano ele tem que estar ali presente e ter assistido a mais de metade das sessões e haver dado, durante esse tempo, provas notórias de seus conhecimentos e de suas convicções em relação ao Espiritismo, de sua adesão aos princípios da sociedade e de sua vontade de agir em todas as circunstâncias no tocante aos seus colegas, segundo os princípios da caridade e moral espírita. Então, durante esse ano, para que ele passe a membro titular, ele tem que, um ano, ter assistido mais da metade das sessões, ter participado, mais a soma, né, de mais de 6 meses, né, e mostrar que ele está convicto do Espiritismo. Os princípios da sociedade são para ele coerentes e ele segue com isso. Então, e de acordo com os princípios da caridade e da moral espírita. Então, aí ele está apto a mudar para membro titular, efetivamente ser
um membro titular. Os sócios livres que durante 6 meses tiverem assistido às sessões da sociedade poderão ser admitidos como membros titulares, se além disso cumprirem com as demais condições. Então, já atingiu 6 meses direto, tá? Então ele pode já ter assim respaldo para poder passar a ser membro titular. A admissão será proposta ex officio pela comissão, com assentimento do associado, se for apoiada por 3 membros titulares. Então, não só agora aqueles dois, né, que foram é, que, 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 que fizeram o convite para ele, ou que ele foi procurado para que pudesse entrar como sócio livre. Então, precisa de 3 membros que venham a dar o parecer, né? 3 membros titulares. Três sócios livres não têm essa atribuição, né? Então, vem esse papel, essa solicitação, né? Para a comissão fazer a avaliação, né? Em seguida, será, se for o caso, submetido ao pronunciamento da sociedade em votação secreta, após um relatório verbal da comissão. Então, esse sócio, né, sócio livre, que deseja mudar para membro titular, ele não saberá se houve quantos votos foram a favor, quantos contra e qual que é a sua é, assim, identificação de cada um deles, né? Então eles vêm com esse relatório verbal e falam: você foi aceito, você não foi aceito, né? Somente os membros titulares têm direito ao voto deliberativo e gozam da faculdade concedida pelo artigo 25. Então, mais para frente, nós vamos saber o que é esse artigo 25. Artigo 6. A sociedade limitará, se julgar conveniente, o número dos sócios livres e dos membros titulares. Então, a sociedade como um todo vai dizer: opa, já temos muito membro, né? Isso aqui não está levando a nada. Vamos mudar isso aí, vamos talvez constituir uma nova sociedade, né? Para que seja algo de controle, né? É interessante que agora me veio que no Império Romano as cortes, né, que seriam os legionários, né, os grupos, né, eles não passavam de 250, porque dentro de 250 de integrantes é possível conhecer a todos, né? Passou disso, já começa a perder a identidade. Não a identidade em si, mas não há um conhecimento de todos os que participam, né, desse agrupamento militar. Então, aí monta-se um novo agrupamento militar, né? E algumas empresas, é, isso aí está no livro Empresas Feitas para Vencer, é isso. Então, na administração, né, em alguns, né, casos, eles faziam isso. A empresa, seguindo esse modelo romano, né, militar romano, as unidades podiam ter no máximo 250 integrantes. Se aquilo não dava, né, não, crescia mais do que aquilo, havia uma necessidade maior, então estabelecia, fazia uma nova filial, um novo grupo de trabalho, para que houvesse sempre esse conhecimento. Às vezes a empresa cresce tanto que ela fica impessoal do ponto de vista de conhecimento. Então, pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido. Se houver um crescimento, um inchaço de participantes, sócio livres e titulares, né, membros titulares, então alguma outra coisa terá que ser feita. Ou frear, né, não aceitar novos membros, ou então um novo grupo espírita, né, uma nova sociedade espírita. Naturalmente que eu estou especulando aí essa possibilidade, aí, essa segunda. Artigo 7º. O artigo 7. Os membros correspondentes são os que, não residindo em Paris,
mantenham relações com a sociedade, fornecendo-lhe documentos úteis para os seus estudos. Podem ser nomeados com a apresentação apenas de um membro titulado. Aí eu, como membro titular, eu, eu sei de uma pessoa que tem estudado muito e ele pode contribuir com algum material de estudo. Ele nem está presente na cidade, ele está fora. Então eu conheço ele, aí entro em contato com o grupo, e esse grupo faz, com a Sociedade Espírita, faz uma solicitação formal para ele, né? Para que ele possa ser nomeado assim, né? Membros correspondentes ou membro correspondente, e contribuir com os estudos, né? Então esse era o capítulo primeiro, fins e constituição da sociedade. O capítulo segundo, ele trata da administração, né? Então, esse é o nosso, isso vai ser no dia 21 de fevereiro de 2024, daqui uma semana. E nós vamos ter esse conhecimento aí. Então, voltando, né, à observação inicial, faz parte do livro dos médiuns o regulamento da sociedade espírita, né? E Kardec, como fundou essa sociedade, ele deixou registrado para que outros viessem e, e atrás, né? E onde quer que fosse, usasse a mesma linha de raciocínio, de normas, para que a sociedade tivesse sucesso, né? Então, esse foi o, assim, fins e constituição da sociedade. E então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, você assistindo até agora, e rogo a Jesus para que ele abençoe a você e toda a sua família, seus amigos, os locais que você frequenta, seu lar, enfim, tudo, né? E que possamos nos encontrar na próxima oportunidade, que vai ser daqui uma semana. Muito obrigado e até lá.